Boa tarde, amado irmão, amada irmã, que a paz do Senhor esteja com os irmãos nesta tarde de sábado, onde estamos excepcionalmente abrindo espaço para o estudo bíblico de escatologia que estamos fazendo. Hoje nós vamos continuar, começar o estudo continuando o Apocalipse 12 e assim por diante, amém? Glórias a Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, diante de Ti neste momento, Senhor, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Te adorando, Senhor. Senhor, pedindo para o Senhor que tire a trave da mente, as escamas dos olhos, Pai, os tampões dos ouvidos, e se nossos corações estiverem endurecidos, meu Pai, que o Senhor venha quebrantar agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, é no nome de Jesus, Senhor, que te pedimos também, Senhor, que a Tua palavra entre dentro do nosso coração e que nele fique cravado, e que nós venhamos meditar nela de dia e de noite, que o Senhor continue ministrando, Senhor, mesmo depois do estudo. Pai, como Tua serva, me coloco à Tua disposição, Senhor. Usa-me como quiseres, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça em mim, Senhor. Mas que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então, continuando o nosso estudo, amados. Vamos lá, vamos continuar. No deserto, amados, a mulher que corresponde a Israel será alimentada por Deus, numa clara alusão do que aconteceu no passado, quando o maná caiu do céu para alimentar Israel durante a sua peregrinação, durante sua peregrinação, ou seja, sua passagem no deserto. Está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, na minha Bíblia está, então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Olha só que interessante, amados. Vou abrir aqui um parênteses. Vocês se lembram que lendo, essa parte de Êxodo, o povo o que fez? Em vez de obedecer a Deus, e colher só a porção que eles iam comer naquele dia, eles fizeram o quê? Começaram a pegar mais do que eles necessitavam. E o que acontecia? Aquilo apodrecia, estragava. Porque o Senhor foi claro, pega somente a porção de cada dia, E esse pecado, amados, nós cometemos até hoje. Nós não conseguimos nos contentar só o que tem para hoje. A gente quer o de hoje, o de amanhã, hoje, depois de amanhã, hoje, o do ano que vem, hoje. A gente fica acumulando as coisas. Isso é uma grande lição para nós. Viu, amados? Amados, o Senhor dá o que é necessário para cada dia. E não é para nós ficarmos juntando, não, irmãos. Ele já disse também na sua palavra, não junteis,
o tesouro da terra, porque dá o quê? Ferrugem, a traça come. Não é verdade, meus amados? Então, que os irmãos meditem nisso, viu? É muito importante, olha aí. Né? Assim como ele fez com o povo quando estava em peregrinação no deserto, onde Moisés levava o povo, assim ele vai fazer com Israel também no Apocalipse. Olha que importante, por isso temos que estar preparados. Porque conosco não é diferente não, irmão. Viu, irmã? Para de querer ficar juntando um monte de coisa. Olha, a casa do crente, eu aprendi isso a duras penas. Infelizmente, na minha casa ainda tem um monte de tranqueira para jogar fora, mas eu tenho a minha mãe ainda que é idosa, né? E ainda está vindo para os caminhos do Senhor. Peço que os irmãos orem nesse sentido para ela e orem pela saúde dela também, que ela está melhor da gripe, mas a perna dela está muito inflamada, né? Que ela está com umas feridas na perna, né? Perto do pé, e ela tem muita varizes. Então eu peço para os irmãos apresentar a minha mãe, que chama Alice, que eu pedi ontem, aí nas orações dos irmãos. Então a minha mãe, gente idosa, né, de outros tempos, vocês sabem que tem a mania de juntar muita coisa, né, são acumuladores, é bibelô, é não sei que lá, eles vão juntando, eu vou pegar isso, tem mania até se acha um parafuso na rua, pega, vou levar para casa, de repente pode precisar amanhã, não é verdade? Casa de crente é uma casa que só tem o estritamente necessário para viver. Nada além disso. É as roupas que você usa, roupa não é para sobrar, você só tem um corpo, viu? É a roupa para usar, acabou aquela, Deus vai te dar outra, tenha certeza disso. Sapato a mesma coisa. Viu, amados? E as demais coisas, a mesma coisa, não tem necessidade de você estar acumulando coisa material na sua vida, porque olha, caixão não tem gaveta, e junto com o caixão não vai caminhão de mudança, viu? Amém, irmãos? Glórias a Deus. É só aí um alerta, um lembrete para nós, né? Vamos lá. O diabo tentará de todas as formas destruir Israel, porque ele sabe que a salvação vem dos judeus, como está escrito lá no livro de João. João, capítulo 4, versículo 22, que diz: vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O mundo estará se entregando a Yeshua HaMashiach, o Messias dos judeus, e isso fará com que o ódio de Satanás aumente mais ainda contra o povo escolhido. Na figura mulher, pode-se ver cumprido todo o conteúdo profético da salvação de Deus para o homem. Desde o passado, quando a salvação adivinha na fé dos atos levíticos, que apontavam para o Messias que viria, passando por Jesus e culminando na sua volta e no estabelecimento do seu reino milenar. Deus protegerá a mulher dando-lhe 2 asas de grande águia para ela voar e se esconder no deserto. Está lá em Êxodo, capítulo 19, 4, que diz assim:
Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus fará novamente como fez com o povo do Egito. Ele diz que levou Israel sobre asas de águia quando saíram do Egito. Da mesma maneira, na direção do Espírito do Senhor, eles serão conduzidos a um lugar seguro no deserto. Glórias a Deus! Alguns escatologistas ou estudantes de escatologias, escritores, estudiosos, estudantes não, estudantes somos nós, estudiosos de escatologias, defendem que o lugar de refúgio para Israel será em Petra, a mais forte fortaleza natural do mundo desde os tempos bíblicos. Ela é situada na antiga terra de Moabe, fincada entre grandes montanhas na região da Transjordânia, próximo de Jerusalém, cerca de 100 quilômetros. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhe de refúgio perante a face do destruidor, o anticristo. Vou passar as referências, amém? Os irmãos anotem. Isaías, capítulo 16, do versículo 2 ao 4. Irmãos, sempre que a aula, sempre venha com papel ou um caderninho, anotando as referências para os irmãos lerem depois. Para não ficarem indo e voltando, que aí os irmãos só dão um pause e não precisa ficar voltando a gravação para ir lá ler, viu, amados? E é muito importante que leiam para entendimento, compreensão do estudo, amém? Isaías, capítulo 26, versículo 20 e capítulo 27, versículo 1. Oséias, capítulo 2, do versículo 14 ao 22, e Abacuque, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, Isaías, novamente, capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Jesus também falou da fuga dos remanescentes de Israel. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Tá lá, amados, em Mateus, capítulo 24, versículo 16 ao 21, Isaías, capítulo 8, versículo 7, Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 e 16. Amém? Interessante é o fato de a terra vir em socorro da mulher. Ou seja, haverá pessoas que apoiarão Israel nessa luta. Esses estão revelados lá em Mateus 25, do 34 ao 40. Vamos lá olhar, amados. Mateus 25, do versículo 34 ao 40. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai. Recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vos me acolhestes. Quando necessitei de roupas,
vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizestes. Oh, glórias! Eu gostando dessa palavra, meus irmãos, eu acho ela tão forte, tão profunda, né? Que é um alerta para nós acordarmos, nós amarmos o próximo, nós fazermos por todos, porque aí estaremos fazendo para Ele, pro Senhor. Como aqueles que socorram os pequeninos irmãos de Jesus, os judeus. O diabo, juntamente com seus asseclas demoníacos, agirá poderosamente na terra, para onde foi atirado ao ser expulso do segundo céu, onde tinha estabelecido os seus principados e potestades, por Miguel e seus anjos. Glórias a Deus. Aleluias. No versículo 10, não esqueça que estamos estudando Apocalipse 12. No versículo 10, apregoa-se a vitória dos santos de Deus. A salvação, o poder e o reino são chegados. O acusador foi derrotado. Essa vitória foi alcançada pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que foi dado por aqueles que não amaram a própria vida. Novamente, na história da humanidade, contemplam-se os remanescentes fiéis do Senhor. Aleluias! Amados, vamos começar agora o capítulo 13 de Apocalipse. A besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a que sobe da terra, que é o falso profeta. Amados, lá em Daniel 7:3, o profeta vê subir do mar 4 animais diferentes um dos outros. O primeiro como leão com asas de águia. O segundo semelhante a um urso com 3 costelas entre os dentes. O terceiro semelhante a um leopardo com 4 asas e o quarto e último terrível, espantoso e sobremodo forte em dentes de ferro que devorava tudo. Esses 4 animais simbolizam 4 impérios que se levantaram sobre a terra. O Império Babilônico, o Medo-Persa, o grego e o romano. Levando-se em consideração que esses se levantariam saindo do mar, deduz-se que o termo mar significa multidão de pessoas, reinos, impérios, povos ou países de onde surgiram esses impérios. Olha só, amados, como o Apocalipse é escrito em linguagem figurativa. Então temos que ficar atentos para não interpretarmos, né, de maneira errônea. Mas o que acontece? Nós estamos estudando os acontecimentos, a história do porvir.
Quando o Senhor nos dá a revelação da palavra para falar conosco, o mar, por exemplo, é um exemplo, irmãos. Pode significar mar mesmo. Mas também pode significar, como no caso do que estamos estudando, muita gente, né? A gente não fala, nossa, tinha um mar de gente. Quando tem muita gente em um lugar, reinos que são muitas pessoas, impérios, povos, países que tem muita gente. Viu, irmão? A linguagem figurada, simbólica. Então, precisamos ver amplamente, quando lemos a palavra do Senhor, principalmente os livros que são escritos, nós já estudamos os livros aqui, os que são com linguagem figurativa, né? Os que são em parábolas, nós já estudamos isso aqui. Então é importante nós sabermos para saber interpretar as escrituras, viu, irmãos? O capítulo 13 começa com João vendo subir do mar, povos, nações, uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Este capítulo é parentético. Nele serão vistos 2 personagens malignos que agirão em todo o período da grande tribulação. O anticristo e o falso profeta. A besta que sobe do mar é o anticristo, o pequeno chifre que Daniel viu, e o príncipe que há de vir, o abominável da assolação, o homem da perdição de que Paulo falou. Podemos ver, ler sobre o anticristo em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26. 26a, somente a primeira parte. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 23. A besta que João viu tinha 10 chifres. Observando-se em detalhe a estátua do sonho de Nabucodonosor, ver-se-á que os pés dela tinha 10 dedos misturados em parte de barro e em parte de ferro. Esses, assim como os 10 chifres da besta que sobe do mar, significam reinos ou países que apoiarão através de seus líderes a subida do anticristo ao poder. Como os 10 dedos dos pés da estátua eram uma continuação das pernas de ferro, que representavam o Império Romano, concluiu-se que esses países serão uma continuação desse império, que mesmo após a sua derrubada continua influenciando o mundo, através de reis que se seguiram unidos por laços de casamentos, tais como os Braganças, os Médicis e outros da Europa. Não vamos esquecer que, embora não tenha império no Brasil, ainda temos os Braganças morando aqui, que são, os parentes de Dom Pedro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, são os Braganças, os Orleans e Braganças. Amém? Basta olhar para os modelos educacionais, judiciários e de administração pública para perceber-se a influência do antigo Império Romano sobre as nações do mundo. Olha só, vou pegar o judiciário. Amados, as leis, todas as leis, são baseadas em leis bíblicas, os irmãos sabiam? Claro, em leis bíblicas, colocando aí a mão do homem.
Tanto que, né, o juramento, quando é feito dentro de um tribunal de justiça, é em cima da Bíblia, né, meus amados? Bom, a qualquer momento esse império tornará a emergir com a sua nova forma, a da besta, juntamente com os seus coligados. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 41, Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. Daí a opinião de alguns de que serão 10 países europeus que farão a campanha desse homem iníquo. Desde o Império Romano, a Europa nunca esteve tão perto de ser novamente um único Reino Unido, tal como agora. Já tem havido a unificação da moeda, o euro, e da economia e a criação da comunidade europeia. Olha, tão atual esse assunto que nós podemos ver aí, quem assiste os noticiários, presta atenção nas notícias políticas do mundo, nós podemos ver o quê? A briga que está tendo no parlamento inglês, né, amados? Que uns estão querendo sair da comunidade europeia, outros estão sendo contra, e está tendo maior briga lá no parlamento com essas votações, não chegam a um consenso. Vai vendo, irmãos, como a palavra é atual e a palavra é verdadeira. Ou seja, o Império Romano restaurado, quer dizer, a Europa unificada é o Império Romano restaurado. Como visto, a Bíblia prevê a restauração do Império Romano no final dos tempos, ao colocar o ferro misturado com barro nos pés da estátua. Esse império, no momento atual, não é ativo, está como que adormecido. Amados, eu citei aí, né, o que está acontecendo atualmente na Inglaterra. Amados, é muito importante que o crente assista jornal, viu? Esteja sabendo o que acontece tanto no local onde mora, como no mundo. Porque tudo que acontece, não importa que seja lá do outro lado do planeta, ele mexe com a sua vida também. Isso é muito importante para você saber o que o inimigo anda fazendo pelo mundo e orar contra aquilo que está errado, aquilo que o inimigo tem feito. Porque o inimigo tem sido tão descarado que antes ele ainda se escondia, fazia as coisas escondidinho. Hoje ele faz aí para todo mundo ver que é o próprio inimigo, viu? É muito importante. Amados, vocês têm que saber o que está acontecendo, aonde, desde a cidade onde vocês moram até o mundo. Assistam jornais, assistam noticiário. Amém? Os 10 dedos da estátua também podem significar 10 reinos mundiais que poderão surgir. Para isso, basta olhar o sistema atual e ver que o mundo está se organizando em união de países com algo em comum. E ver que o mundo... em algo em comum. Como, por exemplo, o Mercosul, a ALCA, a Comunidade Europeia e o NAFTA. Isso sem levar em conta as organizações econômicas como o grupo G7 e G15. A maneira de agir desse ser assemelha-se muito à dos impérios que dominaram o mundo antigo, como visto na visão de Daniel 7, que trata dos animais que subiam do mar, quais sejam boca de leão,
pés de urso, como leopardo e no conjunto numa besta. O anticristo poderá ser um judeu devido principalmente à palavra que Jesus falou aos judeus em João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, esse o recebereis. Considerando a ânsia dos líderes judaicos em ver o Messias, esses poderão ser enganados, pois Jesus disse que surgiriam muitos falsos cristos apresentando-se com o verdadeiro ungido. O anticristo fará uma aliança com os judeus que culminará na reconstrução do Templo de Jerusalém. Quem melhor do que um judeu para ganhar a confiança desse povo, levando-os a vê-lo como o próprio Messias prometido. O capítulo 13, então, apresenta as duas bestas, duas pessoas que protagonizarão os eventos da grande tribulação, como os dois servos de Satanás usados com o propósito de enganar as nações para afastá-las cada vez mais da verdade. Esses são o anticristo e o falso profeta. O personagem do capítulo 6 do Apocalipse surge montado em um cavalo branco com a morte e o inferno o seguindo. Ele foi visto do ponto de vista celestial, ou seja, daqueles que estavam no céu, observando os acontecimentos ocorridos na terra. Ali os cavalos são vistos como personagens que executarão os juízos de Deus sobre os homens ímpios. No capítulo 13, esses personagens, 13 de Apocalipse, esses personagens são vistos como os agentes terrenos, ou seja, do ponto de vista daqueles que estão na terra. A aparência desses dois seres, definido como besta, refere-se às suas ações perversas, destituídas de todo e qualquer raciocínio lógico, são bestas usados ao bel prazer de Satanás. Existe um paralelo perfeito entre a última besta apresentada por Daniel, lá em Daniel 7, versículo 3 e 7, com a besta que sobe do mar de Apocalipse 13. A besta de Daniel que subia do mar tinha 10 chifres, que são os 10 reis. Daniel capítulo 7, versículo 24. Um chifre pequeno subiu, derrubando outros 3. Blasfemava, perseguiu os santos e recebeu tempos e metade de um tempo para agir, e no final foi derrotado por Deus, que implantou o reino de Cristo em seguida na terra. A besta de Apocalipse 13 também subia do mar, tinha 10 chifres, que no capítulo 17, versículo 12 e 13, são vistos como 10 reis, que lhe dão o seu poder e autoridade. Tinha aparência de leopardo, boca de leão, cor vermelha, Apocalipse 17, versículo 3. Uma boca de blasfêmia, recebeu o poder do dragão Satanás. Dragão é Satanás, e a simbologia para Satanás. Perseguiu os santos, tendo poder para agir por 42 meses, e no final também foi derrotado por Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa. Em simbologia, tudo, como eu estou falando, dragão é o símbolo da representação de Satanás.
Amados, já que é tão atual, né, falar sobre os filhos, sobre os jovens. Amados, tenham muito cuidado com o que os seus filhos assistem, com o que os seus filhos jogam. Sei que eu estou sendo repetitiva, todos nós escutamos isso sempre, mas embaixo de cada simbolismo, cada coisa simbólica, existe um significado. Eu vejo em muitos jogos de game, porque eu tenho um menino em casa que também gosta de jogar videogame, viu, amados? Mas graças a Deus, meu filho gosta de estudar mensagens subliminares. São aquelas mensagens que estão escondidas no meio de símbolos como esses, né? Músicas. Então, meu filho gosta muito de estudar isso na internet. Ele se dedica mesmo a estudar isso. Ele tem 11 anos, viu, irmãos? Então, quando ele vê esse tipo de coisa, ele já sabe que tem mensagem subliminar no meio. Quando ele vê jogos que tem dragões, quando ele vê jogos que tem muito personagens com chifrudo, com chifres, e eu tenho visto muitos irmãos aí fazendo festa infantil com unicórnio. Presta atenção, irmãos. Vai estudar sobre isso primeiro. Toma cuidado o que você está pondo ali para os seus filhos. Muito cuidado. Não abram porta para o inimigo entrar dentro da sua casa, dentro da família, né? O Senhor já diz em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Então, amados, vamos obter conhecimento, amém? Glórias a Deus. Não restam dúvidas que o anticristo será um homem, pois tem número de homem, 666. Procurará imitar o verdadeiro Cristo e Deus permitirá que ele, depois de mortalmente ferido por uma espada, torne a viver e toda a terra ficará maravilhada. Na Nova Versão Internacional da Bíblia, o termo sobreviveu é reviverá. Está escrito reviverá. Essa tradução se coaduna melhor com o original grego, a besta que fora ferida pela espada e contudo reviverá. Lá de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e Apocalipse 14. Amados, na próxima aula, nós faremos uma comparação melhor da quarta besta de Daniel com a primeira besta de Apocalipse, feito pelo estudioso em escatologia, Salem Kirban. Amém? Então vamos orar agradecendo por mais essa aula, amados. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo bíblico, Senhor, por mais este aprendizado. Continua conosco, nos ministrando, nos ensinando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, prepara, Senhor, um final de noite abençoado, nos dá o renovo, Senhor. Abre os nossos olhos, nos dá visão de águia e prepara um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente. Amo os irmãos em Cristo Jesus. Um beijo em cada coração e boa noite.